Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Oi, amigo, minha amiga. Oi, família que acompanha a TV Ara, a NET, o site do Jornal de Araraquara. A conversação do prefeito Marcelo e provedor da Santa Casa, Walter Cury, foi estimulada pelo deputado Roberto Massafera, visando continuidade do atendimento de emergência e urgência no Hospital Referência do SUS. Para não aumentar o déficit mensal da Santa Casa em R$100 mil, espera-se mais uma vez a união dos agentes políticos vestindo a camiseta PRA, cuja Morada do Sol completa 196 anos. Está começando a edição de número 97. Hoje, uma síntese dos 4 últimos programas. O primeiro é do professor doutor na área de Direito, Fernando Passos, que, enquanto vereador, foi relator da primeira lei orgânica de Araraquara. Político partidário, ele está muito refém também do clientelismo. E ele, se ele vence com o clientelismo, ele tem medo de não se reeleger. Então, realmente, isso cai muita qualidade do trabalho. O José Alberto Santarelli, presidente do Lar São Francisco de Assis, ele tem uma morada digna para os velhinhos. E o que é importante para ajudar a nossa administração são os voluntários. Temos voluntários, uma equipe de voluntários maravilhosa. Deputado Edinho Silva, na bagagem, mandatos de vereador e prefeito por 8 anos, comenta a situação política e administrativa de Araraquara num recorte da saúde que é garantida pela Santa Casa. Eu sou uma pessoa de fácil trato. Eu me dou bem com todo mundo, converso com todo mundo. Agora, eu tenho opinião política. João Batista Galhardo, do primeiro cartório de registro de imóveis de Araraquara. Foi, quando criança, vendedor de camomila. O homem morre o dia que ele perder a sua capacidade de sonhar. O Colégio Progresso se preocupa com o desperdício da água. Um grupo de alunos compila dados interessantes da ambientalista Vininha Carvalho, que é presidente da Fundação Animal Livre. A ideia é chamar a atenção da sociedade civil, empresas e governos para as questões relacionadas à água e saneamento básico. Roberto Massafera luta pelo resgate da ferrovia. Isso tudo você vai fazer à medida que você resgatar o passado, valorizando aquele que foi ferroviário, nivelando até na sua aposentadoria aos que hoje trabalham. O primeiro dos 4 protagonistas é o Dr. Fernando Passos. A pedido, faz uma comparação com a Câmara de Vereadores daquele tempo, do tempo dele, e a Câmara de agora. Polese, eu acho que tinha. A Câmara Municipal daquela época, a minha Câmara Municipal, ela já estava um pouco deteriorada na minha avaliação. A Câmara Municipal, as câmaras anteriores a mim, eu acho que eram melhores do que foi a da nossa época. Mas eu acho que da nossa época era melhor do que a de hoje. E no governo Montoro, o Montoro reabilitou todas essas pessoas que foram demitidas. E o papai teve acesso até a uma aposentadoria, não é? Por ter sido cassado, porque meu pai foi o único demitido e com a suspensão dos direitos políticos. Outros 4 só tiveram a suspensão dos direitos políticos, mas não foram demitidos, foram aposentados. O papai foi o único demitido de Araraquara inteira naquele momento, porque ele era o líder, ele que fundou a UFA, né? Então ele estava na ascensão, estava na liderança. E o Montoro readmitiu. Infelizmente, Polese, há uns 5 anos atrás, essa aposentadoria foi cassada. E isso trouxe uma enorme infelicidade na vida do meu pai, porque, embora fosse um valor modesto, ele se julgava merecedor.
E ele até hoje, Polese, ele não se conforma dessa cassação. Foi no governo, se não me engano, Mário Covas, uns 5 anos atrás, a Procuradoria do Estado achou que ele estava acumulando com provento do INSS, que também é irrisório, não é, evidentemente, e nós não tivemos, nós fomos à justiça e perdemos. Agora eu tenho uma ação do papai na comissão de anistia em Brasília, mas não anda, Polese. Acho que há 7, 8 anos que eu protocolei e não anda a ação. Eu tenho lá o decreto de anistia do Montoro, anistiando o meu pai, eu tenho o decreto da suspensão, da demissão dele, interromperam a carreira dele na ferrovia, não é? Mas a gente não consegue andar. Eu queria aquela vitória, não por questão econômica, sabe? Por uma questão moral, porque ele realmente merecia essa anistia, não é? O meu pai sempre escondeu de nós, né, da família, aquele episódio, porque foi um episódio muito traumático. Nós passamos fome. Eu não conheci essa época porque eu tinha 1, 2 anos de idade, não é? Mas há relatos agora, minha mãe conta, eles não tinham dinheiro para nada, nem às vezes para comida mesmo, porque viviam do salário da minha mãe de professora primária, imagina, não é? Ainda iniciante na carreira. Então, foi um momento muito traumático. Meu pai teve muita ajuda de algumas pessoas abnegadas e ele venceu vendendo livros, foi campeão do Brasil de venda de livros e nós tínhamos uma infância muito pobre. Aí nasceu a Livraria Acadêmica. Aí nasceu a Livraria Acadêmica porque não conseguiam comprar aqui em Araraquara a gramática do Segala. Ninguém vendia. E o meu pai, como era viajante, ele ia para Ribeirão e prometeu trazer para minha irmã. E aí houve mais de uma dezena de encomendas das amiguinhas da classe da minha irmã. E meu pai, vendo isso, falou, mas a gramática do Segala não tem em Araraquara, né? Meu pai falou, eu preciso montar uma livraria em Araraquara. E aí foi a gloriosa Livraria Acadêmica, onde eu passei minha infância. Os meus colegas iam brincar na rua, eu ia para a livraria. Então eu trabalho desde os 9 anos de idade, Polese. Eu ia religiosamente todos os dias trabalhar na Livraria Acadêmica, eu adorava aquilo, né? E aquilo foi muito importante, eu acho, para me dar um espírito araraquarense. Mais da semana. No último domingo, pelas ruas centrais, desfile dos animais. Os animais e os seus respectivos defensores. Contra maus tratos e respectivo aumento de pena àquele que cometer o crime desta espécie. MMA no Gigantão define cores dos grandes eventos esportivos. Centenas de pessoas acompanharam 8 lutas programadas por Geice Sabonete. Rádio Comunitária do Assentamento Monte Alegre faz transmissão experimental para entrar no ar. O Fiscar da cobertura técnica e artística. A fotografia da semana está no Jornal de Araraquara. Um olhar crítico e democrático em mais um final de semana. Páginas online. Vídeos. Para aqueles que chegaram ao inverno da vida, é muito bom salutar saber que existe um trabalho como o do José Alberto Santarelli à frente do Lar São Francisco de Assis. Eu fiz o colegial, aí eu queria que continuar, eu vim para Araraquara, inclusive na época eu vim até para jogar na Ferroviária, que o Piculinho me convidou, que eu estava jogando, mas eu precisava de um lugar para ficar, para continuar meus estudos. Aí eu encontrei um amigo que morava lá comigo, em Itápolis, que de Boa Esperança, veio para cá, que era Moacir Benassi, e ele já tinha arrumado um emprego no SAPS. Aí ele me disse, nós saímos juntos, que lá havia 2 vagas de auxiliar de escritório, para mim fazer inscrição, que ia ter prova para isso. Fiz, passei, aí eu iniciei meu primeiro trabalho como registrado, foi justamente no SAPS, é o Serviço de Alimentação da Previdência Social, que era um órgão do governo. Aí foi transformado do governo. Em Cobal. Aí mais tarde ele foi extinto, passou todas as atividades para a Cobal, Companhia Brasileira de Alimentos, e essa Cobal, depois de muito tempo, ela uniu-se a 3 empresas e formou a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Mas você se aposentou na CONAB? Na CONAB. Então eu vim para cá, e aqui aí eu precisava, porque eu tinha colegial e não tinha nada de estudo que eu pudesse trabalhar.
E naquela época se falava em normal, era professor primário. Então eu fui fazer porque eu tinha já a regalia, por causa do curso que eu fiz, muitas matérias e anos já não precisava ser feito. Então eu entrei justamente no São Bento. E foi nessa época que o meu amigo Pilica, ele lecionava na Escola Profissional Ferroviária, falou que estava precisando de professor. Fui lá, apresentei, veio o meu currículo e eu fui então lecionar e lecionei durante 9 anos na Escola Profissional Ferroviária. Aquilo me dá uma saudade, não sei por que foi acabar com aquilo. Faço parte de uma instituição e eu justamente escolhi esses elementos que fazem parte da instituição, aqueles que estavam interessados em participar comigo e que tinha tempo disponível e que justamente nós íamos analisar dentro do nosso estatuto o que estavam mais ligados a cada área daquela. Porque nós queríamos, e como estamos fazendo, para que todos os diretores sejam atuantes, eles fazem parte. Eu gostaria e peço a todos aqueles que gostariam de conhecer, que fosse lá tomar um café comigo, teria o maior prazer de mostrar o que nós estamos fazendo. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Neste cantinho de saudade, na tela, a imagem de um grande promotor de justiça, um amante do direito, obviamente legalista, de extrema sensibilidade para as denúncias e falas em processos da comarca de Araraquara. Dr. Eriride Vasconcelos, um jurisconsulto, um amigo do ser humano, um excelente integrante do Ministério Público que deixou nosso mundo há algum tempo. Família forense ficou sem o Dr. Iriri, mas ele contribuiu com muitos capítulos para esta história magistral. Para quem deseja o sucesso, a mensagem direta Moldifer Ferramentaria oferece para a cidade de Araraquara e região o que há de mais avançado em projetos, moldes para injeção do alumínio e peças em plástico, coquilhas diversas e dispositivos complexos. Nova visão para serviços de eletroerosão por penetração e corte a fio, com equipamentos de 4º eixo de altíssima precisão. Usinagem com moderna tecnologia de 5º eixo. Cote a sua necessidade através do e-mail da Moldifer. Feito esse orçamento com o maior critério. Após mensagem do Imparcial, o jornal mais experiente da região de Araraquara, com 83 anos de história, dentro de meio minuto, o deputado Edinho Silva comenta a situação política e administrativa de Araraquara. A aniversariante que assopra a velhinha de 196 anos. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. O deputado Edinho Silva comenta a política e administração de Araraquara num recorte da saúde garantida pela centenária Santa Casa de Misericórdia. Desde que eu saí da prefeitura, isso em 2008, eu tenho praticamente me ausentado de opinar sobre as questões envolvendo a gestão do prefeito Marcelo Barbieri. Até para ninguém dizer que eu estou atrapalhando, que eu estou trabalhando contra, nada disso. Inclusive, porque não é verdade, levantamento que eu fiz recentemente, só do governo estadual eu consegui, trabalhando, não só eu, o Massafera também, o Dimas, mas que eu tive participação direta de 17 milhões de reais que eu participei de liberação para a nossa cidade. Inclusive as minhas emendas parlamentares, enfim, que eu canalizo para as entidades de Araraquara. Do governo federal, então, passa de 70 milhões de reais.
Então, eu tenho procurado ajudar a cidade no que posso, tenho conversado com o prefeito Marcelo Barbieri constantemente, perguntando a ele de que forma que eu posso colaborar. Tive com ele em Brasília, em audiência com o ministro, tive com ele aqui na região, em audiência com o ministro, pedindo as coisas para a cidade de Araraquara. Então, eu tenho procurado ter uma postura muito colaborativa com o governo dele. Agora, eu fui eleito deputado estadual e fui o deputado mais votado na cidade de Araraquara, também para que eu possa ter o direito de opinar quando as situações são graves. E nesse episódio da Santa Casa, pela primeira vez, eu fiz uma crítica direta à gestão do prefeito Marcelo Barbieri. Porque, no meu entender, ele está errando. E eu não estou aqui fazendo uma crítica gratuita, até porque eu me comprometo a ajudar. Eu não estou dizendo que tem problema, não estou ajudando, eu me comprometo a ajudar. Mas ele erra, e o que é pior, e o que mais me causou indignação, e depois ele tenta jogar em cima do ministro Alexandre Padilha o problema da urgência e emergência de Araraquara, que não é verdade. Isso que me causou mais indignação. E agora um recado de jovens, o nosso futuro, sendo formatado pelo exemplar Colégio Progresso de Araraquara. Este trabalho, relacionado ao desperdício do líquido mais precioso, tem merecido repercussão das maiores. Os alunos do Progresso apresentam números sobre a água. Chegam a assustar, mas são oportunos para cumprir a indicação da ONU. A Beatriz fala da água como combustível da vida. A origem da vida em nosso planeta surgiu na água, sendo que a sobrevivência de todas as espécies, animais e vegetais, continua ligada à água. Tiago discorre sobre a relação da água com a religião. A tradição cristã, ela está ligada ao batismo, à purificação e à regeneração. A purificação com a água é fundamental em todas as religiões, do Islã ao taionismo. Existem 2 tipos de água. Caroline anuncia o percentual de cada tipo. A maior parte da superfície terrestre é coberta de água, mas um volume pouco maior de 2% é doce, e mais de 90% dela está congelada nas regiões polares ou armazenada em depósitos muito profundos. Vitor Hugo diz se a poluição gerada pelo homem pode contaminar o chamado lençol freático. As águas doces superficiais correspondem a somente 0,1% deste potencial. Mais de 2/3 da água doce são usados na irrigação, sendo contaminada pelos agrotóxicos ou adubos. Nas cidades, o esgoto das casas e indústrias é quase todo jogado nos rios e no mar, sem tratamento. Laura informa o país que tem a maior reserva do mundo. O Brasil é a maior reserva hidrológica do mundo. Da água doce disponível no país, 70% estão na região norte, 15% na região centro-oeste, 6% no sudeste, 6% no sul e 3% no nordeste. Frederico mostra que o consumo de água, muitas vezes, ultrapassa a necessidade. A irrigação de 1 hectare no nordeste brasileiro consome 18 mil metros cúbicos de água por ano. Maria declara se a proporção população-gasto de água está acima do esperado. O consumo mundial da água multiplicou-se por 7 no século XX, mais do que o dobro da taxa de crescimento da população. Gabriela focaliza aspecto valioso no ciclo da água. A falta de cuidados adequados na captação de chuvas e, consequentemente, a poluição dos rios e dos lagos é que acabará reduzindo o volume de águas doces superficiais, exigindo soluções de alto custo, como a busca de águas subterrâneas profundas ou a dessalinização de águas oceânicas. Finalizando, a nossa diretora, Leliana, comenta sobre a motivação desse trabalho do Colégio Progresso. A ONU declarou 2013 como o Ano Internacional da Cooperação pela Água. A ideia é chamar a atenção da sociedade civil, empresas e governos para as questões relacionadas à água e saneamento básico, combatendo problemas como a falta de acesso à água potável para cerca de 11% e de redes de esgoto para 37% das pessoas do mundo, e morte de cerca de 5 mil crianças diariamente
por doenças causadas pela falta de acesso à água de qualidade. Parabéns aos jovens dirigidos pela Liliana Serafim, que constroem a cada dia um capítulo valioso de sua vida profissional e social. Boa progresso! Logo após mais fatos da semana araraquarense, João Batista Galhardo, delegado do Cartório de Registro de Imóveis, ele vai falar como protagonista da nossa história. Páginas online. Vídeos. As mais da semana. Chefe do Departamento de Ciências Humanas, Divaldo Messias, comemora 15 anos do curso de Publicidade e Propaganda da Uniara. A Associação de Prefeitos da Região Central se reúne em Ibitinga para exigir reajuste na tabela de pagamento SUS. Prefeitura e Santa Casa de Araraquara assinam nova contratualização com menos 100 mil para urgência e emergência. O deputado Massafera foi o intermediário. João Batista Galhardo, admirado aqui na Cidade Sol, em toda a região. Nós vamos saber como é que foi a infância deste grande cidadão. Trabalhando desde pequeno. É uma infância, hoje eu poderia dizer que teria sido uma infância difícil. Mas eu tive a grande felicidade de não ter percebido que havia necessidade. Eu era pobre e não sabia. Uma infância alegre, trabalhando desde pequeno no fórum, e estudando no Antônio J. de Carvalho, desde 1947, 9 anos de idade, começando ali no fórum onde hoje é a delegacia de polícia. Eu tinha que encerar cartório para ganhar uns trocos. Hoje eu faço o equivalente que eu ganhava para passar palha de aço, o escovão e cera, ilustrar cartório. O que eu recebia dava para ir no Quitamura, comer um pastel e tomar um refrigerante. Seria o que hoje? Uns R$5. Ô João, aqui você está visitando o seu cartório. Sim. O primeiro cartório de registro de imóveis. É. Conta para mim aqui, você tem hoje quantos servidores, quantos colaboradores? 28. 28? 28. Eu vejo lá que está todo mundo feliz. Eu acho isso muito importante, porque um chefe, eu não digo chefe porque um superior mal-humorado passa o mau humor para todo mundo. Então você tem que estabelecer um clima onde se sintam felizes trabalhando. E eu tenho uma equipe que eu não gosto nem de dizer a palavra meu empregado, acho até pejorativo. Uns colegas, uns amigos de trabalho, cada um se dedicando no seu mistério, com muita responsabilidade, não tenho queixa. Por exemplo, né, nessa hora eu estou com o Antônio Fiscarelli, que entrou lá garoto, e hoje já se percebe que faz tempo que iniciou no cartório. Hoje eu tenho neto de 31 anos trabalhando comigo. O Fabinho, Fábio. E todos, sem exceção, são meus amigos. Eu acho o seguinte, o dia que o homem morre, o dia que ele perder a sua capacidade de sonhar. Ele tem que sonhar, e acontece o seguinte, o São Bento, em 2 palavras, faz uma pregação: reze e trabalhe. Não basta sonhar, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás do seu sucesso. Daqui a pouco o deputado Roberto Massafera vai falar do árduo trabalho pelo resgate da ferrovia. As mais da semana. O deputado Edinho recebe nova diretoria da Beneficência, que deseja ser hospital referência junto ao SUS.
O vereador Ronaldo Napeloso renuncia ao seu cargo na Câmara de Vereadores. O processo ainda não foi aberto. Vale dizer, não existe o contraditório para dar luz aos fatos. Hora Parque lança campanha para aumentar o respeito às vagas destinadas a deficientes e idosos até final deste mês. Páginas online. Vídeos. Roberto Massafera, para encanto e esperança, realimentada sempre por esta categoria que exerceu uma profissão cheia de poesia. Massafera, que luta pelo resgate das paralelas de aço em termos de carga e passageiro, está aqui com o nosso microfone e com a nossa câmera para falar sobre viabilidade deste resgate que é esperado por milhares de famílias desta região central do estado. As ferrovias começam a ser reativadas porque o transporte ferroviário de longa distância é muito mais barato. Então você hoje tem aqui em Araraquara 10 ou 12 composições por dia passando, carregando soja, milho e levando para Santos. Levando açúcar, levando e trazendo gasolina. Então a ferrovia, para o crescimento do país hoje, é vital que o país restabeleça a política de transporte. E para isso você tem que pegar aqueles que te serviram na EFA, na Mogiana, na Sorocabana, os ferroviários. Você tem que primeiro resgatar a memória, valorizando aqueles que são aposentados, que são mal cuidados, restabelecendo seus salários e, ao mesmo tempo, valorizando aqueles que hoje são ferroviários, mantendo um padrão. Ou seja, vou te dar um exemplo. Um maquinista aposentado da antiga EFA ou da antiga Paulista deve ter um salário de R$ 1.000, R$ 1.200. E o maquinista novo, recém-contratado na CPTM, Companhia Paulista de Trem Metropolitano, deve ter um salário aí de em torno de R$ 3.500. Então, o primeiro passo de luta que nós, lá na frente parlamentar, pelas ferrovias, estamos é o seguinte: o governo, ao precisar, nesse momento, resgatar as nossas ferrovias com grandes investimentos, como é o caso de Araraquara, está se gastando 140 milhões para fazer o contorno de Araraquara, mudando a rotunda, passando para Tutóia, mas nós temos que fazer isso em São Carlos, em Rio Claro, para chegar em Campinas. Aí nós teremos o trem-bala chegando até aqui, né? Então, isso tudo você vai fazer à medida que você resgatar o passado, valorizando aquele que foi ferroviário, nivelando até na sua aposentadoria aos que hoje trabalham. Uma boa notícia para a região de Araraquara é a ferramentaria Moldifer, fornecendo há mais de 4 décadas empresas sistemistas de grande porte. Adquiriu experiência e tecnologia em qualidade e sistemas de produção e controle. A ferramentaria Moldifer, em sua nova gestão, oferece para o mercado de Araraquara e região serviços e projetos de moldes para injeção de alumínio e plástico, execução dos mesmos entregando tri-out e com relatório de aprovação, dispositivo de usinagem, estampos por mais complexos que forem, serviços de eletroerosão por penetração, serviços de eletroerosão a fio com tolerância milesimais e gravação em aço temperado. Cote com a Moldifer, que terá prazer em atender sem compromisso. As mais da semana. O governador Geraldo Alckmin libera 33 bilhões para obras na região de Araraquara. O deputado Roberto Massafera acompanhou os detalhes de interesse ao meio rodoviário. O vôlei da Uniara Fundo Esporte está na Superliga e Sandra Mara Leão é a única técnica desta competição. O médico Carlos Fernando Camargo, superintendente da Gota de Leite,
encaminha carta aberta a fim de informar que sua função é técnica e não política. Este espaço nobre é usado para abrir o leque de opções sociais, destacar exemplos concretos que motivam jovens em busca de um lugar ao sol. Isso posto em mais uma edição, vista e sentida pelo coração de milhares de pessoas, nós tivemos o ensejo de ouvir o Santarelli, o Fernando Passos, o Galhardo, o Edinho Silva, o Colégio Progresso, o Massafera e todos aqueles que fizeram parte desta programação. E a gente tem que agradecer. Agradecer ao Senhor dos Senhores. Obrigado. Obrigado, mestre, por este espaço que nós procuramos multiplicar com tudo aquilo que nós temos de melhor. É um espaço, um régio presente para a comunicação. Muito obrigado a você que mais uma vez nos acompanhou nesta comunicação positiva e exemplar. Aos amigos telespectadores, obrigado do fundo do coração e até a próxima, se Deus quiser.